Nós vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Leremos do versículo de número 36 até o versículo de número 10 do capítulo 16. Continuamos assim com a nossa exposição em série no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Do versículo de número 36 até o versículo do capítulo 16. Nesse texto nós temos 3 incidentes na vida do apóstolo Paulo. E como esses incidentes acabam trazendo para mim e para você algumas lições preciosas para a nossa vida diária, assim como certamente foi para o apóstolo Paulo naquele contexto. Diz assim, do versículo de número 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Versículo de número 1 do capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, fala aqui sobre a carta, entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Meu Deus bendito, a palavra do Senhor foi aberta e lida nesta manhã para a nossa meditação. Nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, pela iluminação do Teu Espírito Santo, presente aqui entre nós, e que o Senhor de fato transforme a nossa vida, pela operação do Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós. Meu Deus, que esta palavra viva, de fato, possa dividir, discernir, juntas e medulas, tocando o mais profundo do nosso coração, dando-nos assim a graça de termos a nossa motivação, as nossas inclinações, as nossas adorações, tão somente direcionadas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em um mundo caído, nós já falamos isto. E nesse mundo caído, quebrado, instável, ele é um mundo repleto de incertezas. É interessante você observar que as circunstâncias ao nosso redor, elas mudam de um momento para outro. Às vezes, tudo parece perfeito e de repente, basta um vento diferente nas circunstâncias e tudo muda e altera. Esse é um mundo tão inconstante, tão cheio de incertezas, que nesse mundo nós podemos contar
com algumas coisas como certas e garantidas. Por exemplo, nós podemos contar que é certo, que é garantido a cobrança dos impostos, correto? Todo ano nós passamos por isso, todos os dias nós fazemos isso, e impostos é uma das maiores certezas que nós temos na vida sobre a face da terra. E vivendo em um país como o Brasil, é um país com o maior índice de cobrança de impostos, às vezes nós já até inconscientemente o fazemos e nem percebemos, mas impostos fazem parte de uma das certezas, parece que de uma das leis imutáveis da vida na face da terra. Outra coisa que é certa é a morte, inesperada, mas sempre garantida. A não ser que o Senhor Jesus Cristo volte antes de você morrer, você experimentará a morte, você passará por ela. Correto? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas, se ele não voltar, enquanto você estiver vivo, certamente você experimentará a morte, passará por ela. Inesperada, mas garantida. Sofrimentos e adversidades também parecem ser uma certeza e uma garantia na face da terra. É interessante, se você conversa com uma pessoa que ainda não sofreu, provavelmente ela é muito jovem, correto? Ou então, ela não está no seu perfeito juízo. É simples. Porque se você conversa com uma pessoa com uma idade suficiente e ela está em perfeito juízo, ela será testemunha para você dizendo que ela já enfrentou alguns sofrimentos e algumas adversidades nessa vida. Sofrimentos e adversidades são certezas, parecem fazer parte das leis imutáveis também da vida sobre a face da terra. Mas existe outra coisa que é uma garantia, especialmente para o povo de Deus, especialmente para os cristãos. É o consolo que vem do Senhor. É o Senhor Deus que diz que Ele não nos abandona, que Ele sempre está conosco. É o Cristo, Deus Emanuel, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus nos promete consolo, direção, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das adversidades dessa vida. E é interessante você observar que, muitas vezes, o povo de Deus não tem sido corretamente preparado, corretamente treinado para enfrentar as adversidades. E é possível que isso aconteça. Em alguns lugares, em algumas igrejas, um tipo de evangelho, uma certa caricatura de evangelho, ela é pregada e essa caricatura do evangelho, ela não te prepara para enfrentar problemas. Ela não te prepara para enfrentar sofrimentos. Eu vou dar um exemplo, 3 exemplos para vocês. Aliás, 4, só para você saber, resumindo, né? Vamos resumir em 4, só para você ver como que é possível frequentar uma igreja, como que é possível você religiosamente escutar uma pregação, e muitas vezes é uma pregação que ela não prepara você para lidar com as surpresas, com as adversidades, com os problemas na vida. O evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é uma dessas caricaturas do evangelho. Ele não é o evangelho bíblico. O evangelho da prosperidade ele tem sido pregado em muitos canais de televisão, em muitos púlpitos, em muitas igrejas, no Brasil todo. É aquele evangelho que ele diz mais ou menos assim: se você está enfrentando problemas é porque falta fé para você. Se você está enfrentando problemas é porque tem pecado na sua vida. Se você está enfrentando problema é porque você deu espaço para o diabo, porque a sua vida deveria ser uma vida de glória em glória. Você deveria sempre obter sucessos e mais sucessos. Mas se a sua vida não está sendo um sucesso, é porque você está em pecado. Esse é o evangelho da prosperidade. O evangelho que diz que o plano de Deus é trazer prosperidade econômica, financeira, prosperidade emocional para o povo de Deus aqui sobre a face da terra. A vida do povo de Deus deveria ser caracterizada mais ou menos assim. Não é nem um tropeça aqui e cai acolá, mas é mais ou menos de glória em glória. Problemas nenhum. Nenhuma enfermidade, nenhum problema, nenhuma adversidade, sempre de triunfos. Esse é o evangelho da prosperidade. E quando você nota que sua vida não está assim, você fica frustrado, porque alguns vão dizer, você está em pecado. Segundo o evangelho, segunda caricatura de evangelho, é aquilo que tem sido conhecido como o evangelho do teísmo aberto ou evangelho relacional. É aquele tipo de pregação que diz que Deus não conhece o futuro.
que o futuro ele não existe ainda. O futuro ele é construído por você e por Deus, mas Deus não conhece o amanhã e Ele não pode fazer nada para o amanhã. Então você conversa com alguns pregadores desse tipo de evangelho, nós temos um deles bem perto aqui de nós, em um bairro muito próximo de nós, que é um dos maiores defensores dessa pregação, e você conversa com essas pessoas, elas vão dizer, olha, adversidades e problemas acontecem na sua vida porque Deus não pode fazer nada. Deus, na verdade, foi surpreendido por essa adversidade. Ele não queria isso para você, mas como Ele não conhece o futuro, Ele não sabe o futuro é construído por você e Deus, Deus não pode fazer nada por isso. Então Ele está surpreso com essa situação também. Isso não é o evangelho bíblico, isso é uma caricatura de evangelho que muitas pessoas escutam e se orientam por ela, mas não traz nenhum preparo para você enfrentar as suas dificuldades. O outro evangelho é aquele chamado evangelho terapêutico. Aquele evangelho que diz que você é meramente uma vítima das circunstâncias. Você é uma vítima do sistema, seja ele um sistema social, seja ele um sistema espiritual, emocional. Então, quando você sofre porque você é uma vítima. Mas Jesus é o verdadeiro psicólogo, então você recorre a Jesus Cristo e Jesus completa a sua vida e Ele te entende, Ele te conhece, Ele é o psicólogo que te abraça. Nesse evangelho não diz que Jesus é o seu redentor, Ele é apenas um psicólogo que trata das suas dores emocionais. Isso é uma caricatura do evangelho. Não fala de pecado, não fala de redenção, não fala de salvação, mas a cruz é substituída por um verdadeiro divã. É mais ou menos assim. E o último evangelho, a última caricatura de evangelho, é aquilo que tem sido conhecido como o evangelho da batalha espiritual, onde toda a adversidade é obra do capeta, ou do demônio, se você preferir uma palavra mais técnica, ou de Satanás, ou do carcará sanguinolento, se você preferir a obra Grandes Sertões Veredas, depende, como você quiser chamar. Então, na verdade, esse evangelho da batalha espiritual, ele diz que tudo o que acontece na sua vida, todos os problemas que você tem, é obra de um demônio. E alguns falam do demônio da enfermidade, outros falam do demônio da descompensação financeira, outros falam do demônio do conflito familiar e assim por diante. Tudo torna-se obra do demônio. Com isso, você não tem nenhuma responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, mas você também não tem nenhum consolo, você não tem nenhum conforto, e você não é preparado para lidar com as adversidades. O que eu acho interessante é quando eu e você lemos a Bíblia, quando nós voltamos para o evangelho bíblico, o verdadeiro evangelho, ele nos prepara, ele nos capacita para lidar com as adversidades. Em primeiro lugar, porque o evangelho ele fala que servos de Deus enfrentaram adversidades. Homens como Abraão, homens como Moisés, homens como o próprio apóstolo Paulo, talvez um daqueles heróis da fé que nós gostamos de colocar na nossa lista dos heróis da fé, eles enfrentaram dificuldades. O evangelho bíblico, ele não seleciona os personagens bíblicos, mas ele fala que todos, de uma certa maneira, enfrentaram dificuldades. A Bíblia não esconde os erros, as tribulações, as dores de nenhum dos servos de Deus. De todos eles ela expõe, ela traz, ela relata as adversidades que eles enfrentaram, inclusive do Filho de Deus, Jesus Cristo, homem de dores e que sabe o que é padecer. É o que diz a Bíblia acerca do nosso Redentor. Uma outra coisa interessante que a Bíblia faz, ela não coloca apenas os acertos, as atitudes corretas dos servos de Deus quando eles enfrentam dificuldades, mas elas expõem, inclusive, os problemas deles, as fraquezas deles. A razão é porque o verdadeiro evangelho, ele capacita o servo de Deus a viver com aquele gosto amargo do fel da adversidade nos seus lábios, o sentimento pontiagudo e cortante no seu coração, mas ainda assim ele permanece crendo em Deus e firmado e em comunhão com Deus. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos?
O texto que nós lemos falam de 3 adversidades que o apóstolo Paulo enfrentou. É interessante você notar aqui, porque se você observa esse contexto, você observa que aqui nós estamos lendo o finalzinho do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos fala daquele momento em que a igreja, os líderes da igreja, eles se reuniram para discutir qual que seria a essência do verdadeiro evangelho e como as pessoas seriam salvas. Paulo pregava que o homem é salvo em Cristo Jesus, independente das obras. Mas alguns crentes judeus diziam que além de crer em Jesus Cristo, as pessoas deveriam ser circuncidadas. A igreja se reuniu, os líderes daquela igreja se reuniram e eles chegaram à conclusão de que Paulo estava certo. Que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o mesmo evangelho que o apóstolo Pedro pregava, e era o mesmo evangelho que o Senhor Jesus deixou. Então, no versículo de número 11, Pedro mesmo diz: nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Grande concílio, reunião dos líderes das igrejas, eles chegaram àquela conclusão de que a salvação ela ocorre não pelo que eu e você fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. A salvação é pela graça. Então o apóstolo Paulo, naquela reunião, ele obteve uma grande vitória. Ele poderia ficar tão contente, tão alegre ele estava, que a decisão daquela igreja traria uma bênção para vários outros cristãos. E você nota isso, quando aqueles irmãos escreveram uma carta e mandaram mensageiros comunicando aquela decisão em diferentes igrejas, o versículo de número 31 diz que quando eles passavam e eles entregavam o que havia sido recebido, os crentes, eles se alegravam e eles eram confortados. Aquela decisão trouxe alegria e trouxe conforto. Aquela decisão, ela trouxe a oportunidade para que outras pessoas fortalecessem os irmãos. Versículo de número 32 fala sobre Judas e Silas, que eram profetas e eles consolavam e fortaleceram outros cristãos. Que coisa boa! Aquela decisão havia sido uma grande bênção. Aquela decisão havia feito e havia aberto uma oportunidade para a proclamação, a continuidade da proclamação do Evangelho. Versículo de número 35 diz que Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus para várias pessoas. Era uma boa decisão. Eles poderiam se alegrar em tudo aquilo. Mas depois daquela alegria, depois daquele momento tão glorioso, edificante, consolador, alegre, que fortalecia a fé dos irmãos, Paulo enfrenta aqui agora 3 adversidades e algumas coisas bem difíceis na vida dele. Versículo de número 36 diz que o apóstolo Paulo, ele está todo entusiasmado, todo alegre, e ele propõe a Barnabé o seguinte: Barnabé, vamos voltar para as igrejas que nós passamos evangelizando e iniciando, e vamos fortalecer aqueles irmãos em Cristo. E Barnabé concorda. Só que a primeira adversidade, eles têm uma desavença, eles têm um conflito. E esse conflito é alguma coisa tão intensa que naquele momento do conflito, Paulo e Barnabé se separam. Vai para Chipre, juntamente com João Marcos. E Paulo vai visitar as outras igrejas, levando Silas. Quando ele chega na cidade de Derbe, de Listra, especialmente na cidade de Listra, o coração de Paulo, ele se alegra com o fato de ele encontrar ali um jovem que recebia o testemunho de todos os outros crentes, um discípulo, indicando que ele também era crente, um jovem chamado Timóteo. Que o apóstolo Paulo olha para aquele jovem, talvez ele tenha observado o potencial daquele jovem de tal forma que Paulo quer levar aquele jovem consigo. Paulo quer de alguma maneira adotar aquele jovem e fazer dele o seu filho na fé. Mas Timóteo tinha um problema. A mãe dele era judia, o pai dele era grego, e ele não havia sido circuncidado, e aquilo seria um motivo de escândalo para muitos judeus. Segunda adversidade. Mas ele resolve isso, e ele parte, e ele quer ir agora para a Ásia, versículo de número 6. Mas agora ele tem um outro problema. É o próprio Espírito Santo de Deus que o
pede, versículo de número 6. Versículo de número 7 diz que o Espírito Santo de Deus não permitiu. E ele tem que mudar caminho. Uma vez eu li um artigo num jornalzinho chamado Liderança Pastoral, que falava desse pastor que saiu de uma conferência de pastores e quando ele chegou em casa, havia um problema tão grande ali, que ele escreveu o artigo e o título do artigo era "E o diabo me esperava em casa". Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava enfrentando aqui. Ele saiu do concílio de Jerusalém tão alegre, tão contente, mas as adversidades o esperavam, os desapontamentos o esperavam. E como foi que ele respondeu àqueles desapontamentos? E como é que eu e você também podemos responder a esses desapontamentos? Vamos analisar o primeiro deles. O desapontamento causado pelo conflito, pela desavença que ele teve com o irmão em Cristo Jesus, Barnabé. O fato é que ambos queriam visitar as igrejas de novo. Aquilo era um bom plano. Eles estavam preocupados com a obra do Senhor. A proposta de Paulo era uma proposta boa, era uma proposta que revelava o dinamismo do trabalho deles, era uma proposta relevante porque os irmãos das outras igrejas iriam ser fortalecidos, e era uma proposta pastoral, porque falava do cuidado desses pastores com almas que haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Só que apareceu um pequeno problema. Barnabé disse: vamos levar João Marcos. João Marcos havia acompanhado Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. E naquela primeira viagem missionária, a primeira dificuldade que eles enfrentaram, João Marcos, temeroso, voltou. E agora Paulo olhava para João Marcos como um verdadeiro desertor. E Paulo não achava justo levar João Marcos. Barnabé quer levar João Marcos. Paulo não quer levar João Marcos. Existe entre eles uma desavença, e o termo que aparece aqui no grego é que essa desavença não foi alguma coisa superficial, mas foi um verdadeiro conflito, onde pessoas aumentam o tom da voz, batem sobre a mesa, dizem não, e cada um parte para um lado. Engraçado que o texto bíblico não diz quem estava certo. Talvez os dois estivessem errados. Talvez os dois estivessem, em certa medida, com certeza. O fato é que Deus triunfou sobre aquele conflito. Agora, ao invés de um grupo missionário, tinha dois grupos missionários. Esse Marcos, que Paulo considerava como um desertor, ele vai trabalhar com Barnabé e mais tarde ele vai ser o autor do primeiro evangelho escrito, o Evangelho de Marcos, que vai dar origem ao Evangelho de Lucas e ao Evangelho de Mateus, muito provavelmente. Esse Marcos, mais tarde, o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer o valor dele, e ele escreve para Timóteo, quando Paulo está preso em Roma, ele diz: traze-me Marcos, porque ele me é útil. Você vai dizer, então Barnabé estava certo. Mas Paulo também estava. Porque ele sai para outras igrejas. Versículo de número 41 diz que ele confirmou as igrejas ali. Como lidar com as adversidades que surgem do corpo de Cristo? Como lidar com aquelas adversidades que surgem de desavenças entre irmãos? O que Paulo e Barnabé fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles entenderam que a missão é maior do que os missionários, que o reino é maior do que os servos de Deus. E eles deixaram, você não tem nenhum deles dizendo quem está certo, quem está errado, quem está certo, quem está errado, mas aquilo para no momento em que eles começam a olhar para o reino, e a abrangência do reino, e a necessidade de investir no reino de Deus. Como que você lida com as adversidades que surgem dentro do próprio corpo de Cristo? Quando você não concorda com o irmão, quando alguém parece te ofender, quando alguém parece te olhar, você fica tão magoado com essa igreja. Ou você diz, o reino de Deus é maior do que isso. A glória de Cristo é maior do que a minha própria glória. E você deixa as coisas de lado
e você continua investindo no reino. A missão é maior do que os missionários. E o reino é maior do que os servos. Segunda adversidade, a adversidade com Timóteo. Aliás, esse homem, esse jovem Timóteo, ele tem um testemunho de todos, versículo de número 2, da cidade de Listra e de Icônio. Todos os irmãos olham para ele e veem como aquele indivíduo, aquele potencial, aquele jovem crente, temente ao Senhor Deus, que conhece as Escrituras. Ele havia sido ensinado pela sua avó e pela sua mãe. Mas, e aqui não fala sobre o pai dele, provavelmente o pai de Timóteo já estivesse morto nessa altura do campeonato, senão o apóstolo Paulo não poderia tê-lo levado consigo. Então provavelmente o pai de Timóteo estivesse morto. O fato é que esse jovem tem um problema agora, porque esse jovem não foi circuncidado. E você vai dizer, mas por que o apóstolo Paulo, aquele que fala que a circuncisão ela não é necessária, por que agora ele tem que circuncidar Timóteo? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque Timóteo não era completamente gentio. Se Timóteo fosse completamente gentio, como foi Tito, Paulo nunca teria circuncidado Timóteo. Mas Timóteo era meio judeu e meio gentio. Primeira razão. A segunda razão é que Timóteo não estava sendo aqui meramente um crente no Senhor Jesus Cristo, mas ele iria para o ministério, ele seria um ministro da palavra de Deus. E há qualificações diferentes aqui. É engraçado porque hoje em dia, no meio evangélico brasileiro, qualquer um pode ser pastor. E qualquer uma pode ser pastora. Vocês já viram isso? Basta ter uma habilidade para falar, de pastor falando de tal, pronto. Mas no período bíblico não era bem assim. Se você quer receber alguém como membro da igreja, você não faz um debate teológico com esse indivíduo, e você não pergunta pelo grego e pelo hebraico, e você não pede para ele fazer uma exegese do texto bíblico, e você não diz se ele já leu toda a Confissão de Fé de Westminster e todo o catecismo, e se ele já leu os livros de teologia sistemática de Berkhoff, Hodge e assim por diante, as Institutos de Calvino. Você recebe esse indivíduo como membro da igreja, mas para o ministério pastoral é diferente. Para o ministério pastoral, ele prega um sermão de prova, onde ele tem que mostrar conhecimento bíblico, exegese bíblica, boa teologia, conhecimento cultural, ele tem que mostrar habilidade de argumentação, concisão e tudo mais. Aliás, não tem nenhum sermão de prova que não existe crítica. Às vezes, eu costumo dizer, não passa. Todos estão ali para criticar, não é? Ele tem que ser examinado por um grupo, um corpo de teólogos, presbíteros, pastores, onde eles vão perguntar para esse indivíduo alguma coisa sobre história da igreja, teologia, línguas, conhecimento exegético, conhecimento da denominação, governo de igreja, habilidade para lidar e resolver conflitos pessoais e todas essas coisas. Mas você não exige tudo isso de alguém que quer ser um membro da igreja. Já imaginou se fosse verdade? As igrejas estariam vazias. Timóteo não precisaria ser circuncidado, ele era um discípulo lá em Listra, como ele era. Mas para ser um ministro agora, acompanhando Paulo, visitando judeus, ele precisa ser circuncidado. Essa é uma adversidade. E a circuncisão na fase adulta, sem o uso da anestesia, era dolorosa, penosa, angustiante. De tal maneira que os pagãos olhavam para aquilo que os judeus faziam e eles achavam que aquilo era uma mutilação horrível. Como que Paulo resolve essa adversidade? Simples, bom senso. Bom senso. O texto diz assim, versículo de número 3, quis Paulo que ele fosse, por isso circuncidou, por causa dos judeus daquele lugar. Paulo diz, você vai encontrar com outros judeus, se você não for circuncidado, isso vai ser motivo de escândalo para eles. Bom senso, então. Seja circuncidado, sofra as dores, sofra as dificuldades, mas você vai para o ministério. Existem algumas adversidades que nós não precisamos de um anjo do céu aparecendo com um pacote dizendo, eis a vontade de Deus revelada para nós. Nós só precisamos disso. Basta você olhar e saber que todas as coisas te são, mas nem todas as coisas te convêm. Basta você olhar e com bom senso saber como resolver isso ou como resolver
e saber que muitas vezes a falta de bom senso é que tem trazido dificuldades e problemas e angústias para você e para sua família. Terceiro e último lugar. E aquelas adversidades que o próprio Deus coloca sobre as nossas vidas. Interessante isso. Porque aqui o texto, versículo de número 6 até o versículo de número 10, ele fala dessa adversidade que ela foi causada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, coisa boa, provavelmente ele queria ir para Éfeso. Depois, não pode, ele tenta ir para Bitínia. Bitínia será uma cidade tão importante ao norte da Ásia, que você terá 2 grandes concílios da igreja, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, vão acontecer nessa região da Bitínia. É uma cidade muito importante. Paulo queria pregar o evangelho lá. Por que ele não pôde ir? Versículo de número 6 diz, o Espírito Santo o impediu. Versículo de número 7, o Espírito de Jesus não o permitiu. E depois, o texto diz assim, que após Paulo ter a visão, eles concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho. É como se tivesse aqui a própria trindade, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus e o Deus. É o Espírito, o Filho e o Pai agora dizendo, não vá. E colocando alguns empecilhos para ele. O Espírito não permitiu. O que fazer naqueles momentos em que você quer fazer alguma coisa boa, agradável, é para o avanço do reino de Deus, mas parece que todas as portas se fecham? O que você faz nesses momentos? Como lidar com essas adversidades? Como lidar com as adversidades quando você quer o bem, a conversão de uma pessoa, a transformação de uma vida, e parece que essa conversão, essa transformação, ela não vem? O que você faz com isso? O texto diz a maneira como eles lidaram com essas coisas. O versículo de número 9 fala que eles tiveram algo em comum. Nem sempre o povo de Deus tem isso, mas aqui eles têm uma visão. Paulo tem uma visão, na qual um próprio varão macedônio estava em pé, e esse varão fala dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Portanto, no versículo de número 10 diz que eles interpretaram, eles concluíram que eles deveriam pregar o evangelho na Macedônia. O que isso aqui está dizendo para mim e para você? Primeiro, maneira de eu e você lidarmos com algumas adversidades que nós não encontramos nenhuma explicação plausível, terrena, humana, mas parece ser alguma coisa sobrenatural, é atentando para a palavra de Deus e procurando interpretar a palavra de Deus. Eles ouviram esse varão macedônio. É claro que essa palavra de Deus, no caso deles aqui, veio por meio de uma visão. No meu caso ou no seu caso, nem sempre virá por meio de uma visão. Já temos uma palavra nas nossas mãos. Você abre a palavra, você lê a palavra. E como alguém já disse desse púlpito alguns dias atrás, se você quiser ouvir a voz audível de Deus falando aos seus ouvidos, leia a palavra em voz alta. E você ouvirá a palavra de Deus para você. E você interpreta essa palavra de Deus. E o que eles fazem? Eles entendem que essas portas que estão fechadas era a condução de Deus para uma porta que o próprio Deus havia aberto. Qual que é o final disso? Eles chegam na região da Macedônia, na cidade de Filipos, eles pregam, e lá uma mulher chamada Lídia, natural de Tiatira, vai ser convertida. O Senhor abre o coração dela. Lá no livro de Apocalipse você lê sobre uma igreja lá na cidade de Tiatira. Quem sabe foi Lídia que mandou para lá. Você vê Paulo pregando o evangelho na cidade de Filipos, e quando ele pisa em Filipos, é a primeira vez que o evangelho entra na Europa. E depois dali, ele vai difundir para o mundo todo. Quais são as lições que nós temos aqui? Em primeiro lugar, Deus não nos livra das adversidades, nós passamos por elas. Ele relata isso na palavra de Deus, que servos dele passaram pelas adversidades. Mas Deus não nos deixa sem orientação nas adversidades. O próprio exemplo do apóstolo Paulo, a maneira como ele lidou com aquelas 3 adversidades, é exemplar para mim e para você. Há momentos em que eu e você teremos que deixar os nossos interesses pessoais e olhar para a grandiosidade, a centralidade do reino de Deus nas nossas vidas.
há outros momentos em que nós teremos que utilizar o bom senso. Haverá instantes em que eu e você teremos que nos voltar para a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus corretamente, fazendo a vontade do Senhor Deus. Mas uma outra coisa muito importante que esse texto nos diz é que nem sempre as portas que Deus fecha na minha vida e na sua vida permanecerão eternamente fechadas. Mais tarde, no livro de Atos, você vai observar Paulo pregando o evangelho na cidade de Éfeso, onde ele fica 2 anos pregando o evangelho ali. Deus fechou aquela porta na segunda viagem missionária, mas ele escancarou a porta na terceira viagem missionária. Nem sempre o não que você recebe de Deus hoje significa que continuará para sempre, não. Nosso problema é que às vezes nós somos tão afoitos que Deus fecha algumas portas e nós queremos pular a janela. Deus fecha algumas portas e nós queremos arrombar as portas. E aí nós trazemos problemas para nós. Nós somos afoitos e queremos forçar a vontade de Deus. Mas nem sempre a porta que Deus fecha permanecerá eternamente fechada. Terceira e a última lição é com Deus. Éfeso, o melhor plano sem Deus é horrível, mas com Deus, o inesperado é uma bênção. Paulo queria ir para Éfeso e Ásia, era o melhor plano na perspectiva de Paulo, talvez para Bitínia seria o melhor plano, mas sem a bênção de Deus, aquilo não se concretizou, seria horrível para ele. Mas Filipos era inesperado, ele nem contava ir para Macedônia. E ali foi onde Deus realmente abençoou a vida dele. Com a presença do Senhor Deus, quando eu e você fazemos com a bênção de Deus, o inesperado torna-se a experiência gloriosa na nossa vida. Então, o que nós devemos fazer? Buscar sempre a aprovação de Deus nas nossas decisões. Hoje mesmo você terá que tomar várias decisões na sua vida. Amanhã você terá que tomar outras tantas. Adversidades, dificuldades, mas procure sempre buscar a orientação e a direção que vem do Senhor, porque até o inesperado, com a presença de Deus, é bênção para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino.